A tempestade não dava trégua. Gotas densas de chuva martelavam o asfalto e transformavam as vielas do centro em labirintos lisos de reflexos alaranjados. As luzes dos postes, quase afogadas entre neblinas, tremulavam num pacto silencioso com as sombras dos edifícios. O relógio público marcava quase 7 horas. Em plena sexta-feira, o movimento nas ruas era de pressa silenciosa. Guarda-chuvas encolhidos, sacolas abraçadas ao peito, cada um tentando alcançar o abrigo antes da próxima descarga do céu. Entre essas silhuetas apressadas, uma se destacava pela urgência no passo e, ao mesmo tempo, pela leveza desesperada com que driblava buracos e poças. Maria, 23 anos recém-completados, calça jeans desbotada, cabelos presos de qualquer jeito, o rosto molhado não só pela chuva, mas talvez pelo próprio cansaço. Carregava 3 sacolas equilibradas nos pulsos. Os dedos trêmulos buscavam a chave em um bolso já furado da jaqueta, ensopada e pesada como chumbo. Ela parou debaixo de uma marquise acanhada. Ao longe, podia sentir o cheiro de pão fresco vindo da padaria na esquina misturar-se ao odor ácido da chuva, golpeando os fios desencapados do poste próximo. Maria olhou para o céu fechado e, no instante em que sentiu o coração acelerar depressa e medo, murmurou, baixinho só para ela: eu não posso falhar. Eles precisam de mim. Antes de seguir, um detalhe chama a sua atenção. E é também um convite especial, não só para ela, mas para todos que, assim como Maria, buscam por histórias de superação e esperança. Se você sente que essas jornadas de coragem também tocam o seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Junte-se a nós para acompanhar histórias reais transformadas pelo poder da resiliência e do amor. Agora, volte comigo a acompanhar cada passo de Maria na noite que mudaria seu destino. Aos 23, Maria já aprendera o que é enfrentar o mundo de peito aberto. Com os pais longe e os sonhos adiados pela necessidade, tornara-se o pilar de um lar frágil, mas digno. Subiu correndo 2 lances de escada, murmurando pedidos mudos para que os vizinhos não reclamassem do barulho dos seus pés molhados pela escada. A cada degrau, rememorava o checklist mental. Pão, arroz, ovos, o feijão que estava em promoção, biscoitos para os irmãos, o troca do último caixa apertado no bolso da calça. 6 andares, sem elevador. A luz do corredor piscava, colaborando para a atmosfera que para Maria era uma mistura de obstáculo e rotina inabalável. Finalmente, chegou diante da porta 602, o apartamento que dividia com os 2 irmãos mais novos. Lucas, 10 anos, a sensibilidade à flor da pele, leitor ávido dos livros que encontrava no sebo. Ana, 6 anos, pequena artista dos lares, sempre presa ao colorido dos desenhos que criava junto às paredes do quarto compartilhado. A chave finalmente entrou na fechadura, com a mão ainda úmida e trêmula. Antes de girar, Maria ouviu a voz aguda de Ana do lado de dentro. — É você, Maria? — Sou eu, princesa — respondeu, controlando a ansiedade. — Cheguei. Segura a porta para não acordar o Lucas. O cheiro de comida esquentada pairava no ar. O apartamento era pequeno, e a cada vez que abria a porta, Maria sentia como se os respirasse todo o tempo, sem nunca reclamar. As paredes, de pintura já gasta, estavam adornadas com rabiscos de canetinha e algumas figurinhas colecionadas por Ana. O sofá, herdado da antiga vizinha, era o trono das ocasiões felizes. Era um espaço apertado, mas limpo, acolhedor em sua simplicidade. Maria largou as sacolas no balcão da cozinha improvisada e tratou de esconder o cansaço num sorriso para Ana, que surgiu de pijama, os cabelos desgrenhados, e envolveu a irmã num abraço espontâneo. — Trouxe biscoito de chocolate? — Trouxe sim, mas só se prometer que escovou os dentes antes, mocinha. — Prometo, respondeu Ana, já de olho no pacote entre as compras. O alívio daquele momento era um bálsamo raro no cotidiano de Maria, mas não por muito tempo. Olhou o relógio pendurado acima do fogão,
19:12. Tinha menos de 1 hora para preparar o jantar, revisar o dever de Lucas, ver se algum uniforme precisava ser lavado e, quem sabe, tomar um banho antes de dormir. Normalmente, dormia menos do que precisaria, mas ninguém precisava saber. Após um banho corrido, Maria reaqueceu um pouco do feijão do dia anterior, fritou 2 ovos e separou um pouco de arroz para cada um. A mesa era pequena, mas para os 3 significava união. Lucas apareceu ainda sonolento no corredor, os olhos de sono e as mãos esticando o livro de contos que lera antes de pegar no sono. Maria serviu-o, fitando seus olhos claros. "Tá tudo bem, Lu?" Ele abriu um sorriso breve. "Tô bem. Você parece cansada, maninha." Ela sorriu, cobrindo a preocupação. "Cansada de amor. Agora senta aí, vocês 2, comida na mesa." Nas prateleiras improvisadas, alguns retratos antigos. Uma Maria mais jovem, sorrindo ao lado dos pais e dos irmãos pequenos, antes de tudo mudar. As ausências faziam parte do cotidiano, mas nunca foram gritadas, apenas compreendidas, com amadurecimento forçado e silêncios duradouros. A pequena família jantou entre conversas dispersas sobre escola, desenhos e algum novo personagem inventado por Ana. Uma paz tranquila preenchia aquele espaço, amparando-os antes da próxima tormenta. Quando a noite assentou-se ainda mais pesada, Maria preparou os irmãos para dormir, contando pequenas histórias antes de apagar a luz. Quando finalmente silêncio e penumbra dominaram o apartamento, sentou-se sozinha à janela, sentindo os pingos de chuva escorrer nas venezianas. O mundo continuava perigoso e incerto, mas naquele momento, com os irmãos seguros no quarto ao lado, sentiu-se capaz de encarar o que quer que viesse. Mas em algum lugar da cidade, era como se fios invisíveis já começassem a tecer as próximas provações daquela jovem. Porque a poucas quadras dali, outro personagem preparava-se para cruzar seu caminho. No 16º andar de um elegante edifício da Avenida Paulista, Luiz Gustavo estava em sua sacada, encarando a cidade pela parede de vidro que separava sua realidade da dos demais. Guilherme, secretário fiel, entregava sobre a mesa mais um relatório de investimentos. Luiz Gustavo, apesar da serenidade fria, escondia a inquietação que carregava desde criança. Vira-se com os negócios como quem desvia de chuva, sem nunca se molhar. O apartamento era amplo, moderno, polido a um nível quase impessoal. Móveis de linhas retas, tons sóbrios, quadros de paisagens cinzentas. Luiz Gustavo, aos 36, era o tipo de homem a quem todos atribuíam sucesso, mas que poucos podiam chamar de amigo. As reuniões eram frequentes, os contratos fechados, porém o silêncio também fazia morada ali, ecoando dentro de cada cômodo vazio. Naquela noite, o céu fora pintado com tempestade, metáfora perfeita para o turbilhão que andava em seu peito. Havia perdido aos poucos o gosto pelas pequenas gentilezas da vida. Tudo enrijecera em torno de metas e cifras, inclusive o próprio coração. Enquanto tomava um cálice de vinho, ouvia o barulho distante das buzinas e dos trovões. Seu olhar, por um segundo, vagueou além da janela, contemplando as infinitas vidas que se desenrolavam por entre os prédios da cidade. Vidas que, talvez, jamais cruzaria, a não ser que o destino fosse inventar um desses enredos improváveis que desafiam toda lógica. Na sala, ao lado do vinho, repousava uma folha de papel, metade amassada, onde alguém, sua mãe, já falecida, um dia escrevera: "A gente só encontra a felicidade quando deixa de procurá-la em coisas e começa a plantar em pessoas." Luiz Gustavo fechou os olhos, absorvendo a lição, mesmo que o orgulho sussurrasse para ignorar. Enquanto a tempestade se intensificava, Maria adormeceu abraçada ao travesseiro, tentando convencer-se de que tudo daria certo. O relógio marcava 23:16. Sua mente, porém, não a concedeu descanso. Planos, medos e uma lista interminável de tarefas repetiam-se como refrão silencioso. Na manhã seguinte, o sol despontou tímido.
Um novo dia. Maria acordou às 6, preparou o café para os irmãos e os deixou na escola, com promessas de histórias novas à noite. Depois, partiu apressada para o seu primeiro turno no café da Dona Zezé, um pequeno estabelecimento na Vila Mariana. O ambiente por lá era de aconchego. Mesas gastas pelo tempo, cheiro de café passado há minutos, bolos de fubá feitos de madrugada, sorrisos acolhedores de clientes habituais. Dona Zezé, a proprietária, era uma senhora gorda de coração imenso, que de tempos em tempos desliza um salgadinho a mais no prato de Maria, como quem tenta comercializar carinho. Trabalhar ali era um alento, mas o cansaço dos 2 turnos seguintes, na faxina de um escritório e depois como garçonete na confeitaria, servia para lembrar Maria do quão longe estava a estabilidade. Na confeitaria, à noite, o cenário mudava. Clientes exigentes, pedidos atrás de pedidos, gorjetas escassas. Pedro, o gerente, era rígido, mas justo, e sabia reconhecer o esforço de Maria. "Precisa descansar, Maria", recomendou, vendo-a parar um segundo para puxar o ar. "Descansar não paga aluguel, Pedro", disse, forçando um sorriso leve que escondia o peso. Ali, em meio a bolos recheados e cafés sofisticados, Maria tornou-se parte da decoração. Rápida, solícita, quase invisível. Toda noite, porém, um cliente intrigava-a. Sempre sentado no fundo, observava tudo, mas falava pouco. Vestia roupas caras, assistia às interações com um certo distanciamento. Nunca deixava gorjeta, mas também nunca reclamava. Naquela noite, o relógio se arrastava para as 22 horas. Maria estava recolhendo os talheres das últimas mesas, contando o troco com precisão, quando a porta rangeu. Um desconhecido adentrou a confeitaria, o olhar estranho, roupa encharcada, procurando algo. Pedro avisou baixinho: "Fique atenta, Maria. Está tarde e a vizinhança anda esquisita." O homem se aproximou do balcão, voz baixa: "Tem café ainda?" Maria assentiu, servindo uma xícara enquanto monitorava o ambiente. O clima ficou tenso. Ele olhava ao redor, mãos inquietas, os olhos buscando não se fixar em nada. Por trás da vitrine, a figura habitual do cliente silencioso seguia cada movimento, agora com o semblante atento. O desconhecido resmungou. Pegou o café sem agradecer. Maria notou o nervosismo, mas permaneceu educada. Pouco depois, um tilintar de sineta. Era hora de fechar. Maria recolhia as últimas moedas do caixa quando sentiu que algo não estava certo. O desconhecido rondava a porta, fitando insistentemente o caixa. O cliente silencioso se levantou, aproximando-se do balcão. Foi então que tudo ganhou intensidade. O desconhecido voltou rapidamente, agora menos preocupado em disfarçar. A tensão era palpável. Maria firmou o corpo, protegendo o caixa. "Senhor, estamos fechando", avisou, tentando soar firme. O homem hesitou, mas diante da presença do cliente atento e da postura corajosa de Maria, recuou e saiu, batendo a porta atrás de si. Ficou no ar a eletricidade de um perigo não consumado, de um encontro prestes a descarrilar. O cliente permaneceu, parado. Olhou para Maria. "Foi corajosa", disse, voz grave. "Só fiz meu trabalho", respondeu ela, repousando as moedas. Ele ponderou, fitando o fundo dos olhos dela. Nem todo mundo faria o mesmo. Havia ali um tipo de reconhecimento silencioso, um nó de algo inesperado que começava a nascer. Maria, sem tempo a perder, fechou a confeitaria, pegou as moedas, a mochila rasgada e partiu rápido para casa, levando consigo a estranha sensação de ter cruzado um limiar invisível. No trajeto, a chuva já dera lugar a uma ventania fria. As ruas pareciam menos ameaçadoras, mas a mente de Maria não se aquietava. O que havia naquele olhar do cliente misterioso? Por que sentira, mesmo por breves segundos, que alguém de uma órbita completamente distinta de sua vida passou a enxergá-la? Chegando em casa, com os irmãos já dormindo, Maria se sentiu por fim vulnerável. Sentou-se à janela e permitiu-se, pela primeira vez em meses, imaginar.
E se um milagre estivesse a caminho? E se na noite da quase violência ela tivesse chamado a atenção de alguém capaz de alterar sua trajetória? Enquanto isso, Luiz Gustavo, de volta à sua cobertura, recordava da cena na confeitaria, a braveza de uma jovem enfrentando a adversidade, não com força, mas com integridade. Em sua mente, começava a se avolumar um desejo incômodo de agir para além dos limites do protocolo, de interferir naquela história, mesmo sem entender todas as consequências. No céu, as nuvens se dispersavam lentamente, abrindo espaço para poucas estrelas corajosas. Uma nova cadeia de eventos estava em curso, e para Maria, para os seus irmãos e até para Luiz Gustavo, nada mais seria como antes. A semana se desenrolava como um novelo de responsabilidades intercaladas por raros momentos de ternura. Maria despertava antes do sol, o despertador tocando em uma sequência de sons que aprendia a ignorar. Tantas vezes tinha que ouvir o toque antes de se levantar realmente. Na penumbra do quarto, observava seus irmãos deitados, os rostos serenos, e ali, por alguns segundos, sentia o privilégio de proteger aqueles sorrisos frágeis. Com o tempo, o pequeno apartamento ganhara uma aura de resistência. Cada móvel representava uma batalha vencida, cada detalhe contado com orgulho aos vizinhos mais íntimos. A geladeira, velha e barulhenta, servia de mural para os desenhos da Ana, pontes coloridas sobre rios de esferográfica, bilhetes escolares de Lucas e a lista dos próximos vencimentos. A pia era sempre palco de uma última caneca para lavar e dos pequenos esquecimentos que, pela pressa, acabavam se tornando costume. Foi numa terça-feira cedo que Maria flagrou Lucas sentado à mesa, encarando um exercício de matemática. Os olhos do menino, grandes e escuros, misturavam a perplexidade dos números ao desejo de não preocupar a irmã. "Precisa de ajuda, Lu", sussurrou Maria, sentando-se ao seu lado com um sorriso matinal. Professora passou um monte de conta difícil. Ele mostrou a folha, o lápis a meio caminho de um rabisco. "Queria entender, mas é tipo um código." Maria ainda lembrava do tempo em que conseguira estudar sem sobressaltos. Tentou rememorar a lógica daqueles números, explicando como podia. "Imagina que cada número é um grupo de amigos, e você precisa juntar ou separar para saber quantos estão em cada parte, tá vendo?" Lucas riu, aliviado. "Eu acho que entendi. Obrigado, maninha." Do quarto, Ana observava atenta, sempre pronta para dar seu palpite ou mostrar um desenho novo. "Olha que fiz, Maria!" gritou correndo com um papel colorido nas mãos. "É a gente 3, andando na chuva com capa igual. Ficou lindo, pequena. Vou colocar aqui na geladeira, tá?" A rotina prosseguia entre sorrisos ansiosos e listas mentais. Na escola, Lucas enfrentava o preconceito de alguns colegas mais velhos. Em casa, era o defensor de Ana, aquele que se tornava escudo sem alarde, aprendendo na marra que o mundo, às vezes, pedia coragem precoce. Após as tarefas matinais, Maria seguia para o café de Dona Zezé. O cheiro de bolo e café coado era quase um abraço. Dona Zezé era dessas pessoas que misturava conselho e bronca, mas sempre com afeto genuíno. "Hoje tu tá com os olhos mais preocupados, hein, filha?" dizia enquanto empilhava pães de queijo na bandeja. "Tem coisa que não se carrega sozinha, não." Maria, no entanto, preferia não expor suas dores. Preferia sorrir, agradecer e voltar para as mesas, onde os clientes confiavam nela para acertar no ponto do café, no açúcar pouco ou no olhar que dispensava perguntas. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, Luiz Gustavo mantinha uma rotina antagônica em aparência, mas em essência também marcada por solidão e expectativa. Acordava cedo, mas em vez do barulho de irmãos, era recebido por um silêncio polido, interrompido apenas pelo ronronar dos aparelhos eletrônicos. Vivia cercado por confortos, elevadores amplos, pisos que não rangiam, janelas de vidro com vista para um horizonte pontilhado de luzes. Seu apartamento era admirado e invejado por muitos,
mas era incapaz de afugentar a nostalgia por pequenos gestos de proximidade. O café da manhã lhe era servido quase automaticamente por Jeanne, a empregada que já trabalhava para a família desde sua infância. O pai de Luiz Gustavo, um advogado austero, raramente telefonava, mas enviava cartões em datas especiais. O relacionamento era de respeito, mas amparado por ausências mútuas. Ambos se esquivavam de lembranças mais dolorosas. Num desses cafés solitários, Luiz Gustavo recordou a noite na confeitaria, o olhar tenso de Maria defendendo o caixa, a postura firme mesmo no limite de suas forças. Por algum motivo, aquela cena não lhe saía da mente. Era como se finalmente visse, encarnada numa estranha, a coragem que sempre buscou em si, mas nunca encontrara. Guardou aquela lembrança num canto especial da memória e, sem perceber, começou a aguardar inconscientemente um reencontro. Sua rotina por fora era feita de reuniões, respostas rápidas em e-mails, decisões de última hora. Por dentro, era atravessada pelo vazio de quem já conquistara o que queria, mas ainda sentia que faltava algo, ou alguém, capaz de preencher o eco de seus dias. Num encontro casual com um amigo do meio empresarial, Luiz Gustavo ouviu, quase por acaso, sobre o cenário em que muitos brasileiros lutavam para manter a dignidade, os lares, o simples direito de sorrir. A fala vinda do amigo, carregada de números e estatísticas, soou distante para quase todos presentes, menos para Luiz Gustavo, que agora enxergava rostos e histórias nessas descrições. E a imagem de Maria brilhou, persistente entre tantas informações. Na noite de quinta-feira, Maria fechava a confeitaria mais uma vez sob o olhar atento de Pedro. A loja estava especialmente movimentada. Um grupo de universitários comemorava o fim das provas. Uma senhora pedia café para a viagem. E o cliente misterioso, Luiz Gustavo, embora ela desconhecesse o nome, mantinha-se fiel à sua mesa silenciosa. Pedro achava curioso. Esse homem parece te observar. Você conhece ele? Maria respondeu com um sorriso tímido. Não faço ideia. Talvez goste do café. A verdade era que Maria reparara na postura do homem, sempre correto, nunca invasivo. Apenas seus olhos passeavam atentos pela rotina, às vezes até sorria levemente quando notava a criança de um cliente engolindo um brigadeiro inteiro. Era um observador, não um predador, ela intuiu. Ao sair da confeitaria, Maria sente o peso do olhar do cliente. Não era incômodo. Apenas uma estranheza daquele que carrega cicatrizes que os outros não enxergam. Na sexta à tarde, o progresso da semana parecia ter dado a todos uma sobrevida. No apartamento dos irmãos, Lucas recebeu uma nota boa em geografia, Ana trouxe uma flor de papel que aprendera a fazer com a professora, e Maria, apesar do cansaço, conseguiu se permitir um banho mais longo, ouvindo uma das canções preferidas da infância. Nesse raro momento de paz, permitiu-se refletir sobre o que desejava para o futuro. Queria estabilidade, mas mais do que isso, sonhava em dar aos irmãos a leveza que, por circunstâncias, a vida lhe negara na juventude. O pensamento, então, foi interrompido por um toque insistente na campainha. Com receio, olhou pelo olho mágico. Era Dona Joana, a síndica do prédio, uma mulher direta e prática. Maria, desculpa incomodar, é assunto sério. Maria abriu a porta, engolindo em seco. A senhora sabe que não gosto de trazer problema, mas chegaram avisos do proprietário sobre o aluguel atrasado. Ele ameaça despejo se não regularizar até semana que vem. Era o golpe esperado, mas não menos assustador. O coração bateu acelerado. Eu vou dar um jeito, Dona Joana. Não vou deixar faltar, prometeu, já calculando no fundo das sacolas se os trocados bastariam sequer para a metade da dívida. A noite ganhou um gosto amargo. Maria não deixou transparecer para os irmãos, mas ficou horas em silêncio, revendo contas, listando alternativas, tentando negociar consigo mesma uma solução que parecesse menos impossível.
No dia seguinte, ao chegar na portaria do prédio, encontrou um envelope pardo, sem remetente. O porteiro, já antigo conhecido das crianças, lhe entregou com uma piscadela. Chegou hoje cedo para você, Maria. Dentro havia um recibo de pagamento do aluguel, carimbado e quitado, junto com um bilhete sem assinatura. Cicatrizes se tornam mais leves quando divididas, mesmo que quem ajuda permaneça anônimo. Maria sentiu um misto de alívio, suspeita e constrangimento. Seu primeiro impulso foi desconfiar. De onde vinha aquela ajuda? Era um erro de administração, alguém tentando ganhar sua confiança à força. Buscou respostas. Ligou para a imobiliária, conversou com vizinhos, tentou rastrear a origem do depósito, mas tudo o que descobriu foi que realmente o débito estava regularizado. Passou o dia inquieta. Era do tipo que desconfiava de facilidades demais, a vida a ensinara isso cedo. Lucas percebeu. Tá tudo bem, maninha? Você tá triste? Não, Lu. Só cansada mesmo. Mas por dentro, uma sombra se instalava. O medo de dever favores que não havia pedido. Enquanto Maria se debatia com as dúvidas, Luiz Gustavo, em sua torre de vidro, questionava-se se fizera bem ao intervir silenciosamente. Não queria assustá-la, nem aparentar superioridade. Havia sido impulsivo, guiado por uma voz interior que lhe dizia ser possível estender a mão sem invadir. No fundo, ansiava por descobrir algum dia se Maria aceitaria sua ajuda. Esperava também que ela soubesse reconhecer o gesto como um cuidado genuíno. Falou sobre isso timidamente com Jeane, a empregada. Às vezes eu sinto que faço pouco sendo quem sou. Jeane sorriu, com a sabedoria de quem já vira muito. Caridade não é sobre dar do que sobra, seu Luiz. É sobre se importar o suficiente para agir, mesmo sem aplauso. Essas palavras ecoaram em Luiz Gustavo. Mais do que simplesmente resolver problemas alheios, sentia o desejo crescente de se aproximar, de entender como o cotidiano simples também podia ser palco de heroísmos silenciosos. Com a chegada do sábado, Maria decidiu conversar com Dona Zezé. Entre bandejas e xícaras, abriu parte de sua preocupação. Recebi o aluguel pago, Zezé, mas não sei de quem foi. Dona Zezé não fez rodeios. Aproveita, menina. Tem coisa que é presente mesmo. Às vezes alguém vê tua luta e ajuda. Só cuida para não carregar o peso dos favores como se fosse dívida. Coisa boa também é para ser recebida. Esse conselho trouxe a Maria um conforto discreto. Guardou o sentimento, agradecida. Prometeu que um dia retribuiria a vida, mesmo que não soubesse para quem. O fim de semana se passou lento. Entre a limpeza do apartamento, as brincadeiras dos irmãos e um almoço simples, Maria percebeu que a esperança é feita de pequenos milagres e de forças invisíveis agindo, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Na segunda-feira, a rotina retomou o curso costumeiro, mas Maria seguiu ligeiramente diferente. Agora sabia que, por mais que tentasse, nunca estaria completamente só. Quando o sol sumiu por trás dos edifícios, naquela tarde de terça, Maria sentiu um calafrio que não vinha apenas do vento gelado atravessando a fresta das janelas. Era como se uma antiga porta tivesse voltado a ranger nos bastidores de sua história. No corredor do prédio, enquanto ajeitava uma sacola de compras e orientava Ana para lavar as mãos, ouviu um ruído inconfundível. Alguém tocava insistentemente à porta. O coração acelerou. Pela janela do corredor, viu a silhueta de um homem robusto, calvo, de camisa amarrotada. Reconheceu-o de imediato. O tio Jorge. A última vez que o vira fora durante o enterro dos pais, 3 anos antes. Jorge, irmão do pai, homem de poucas delicadezas e voz sempre em tom de cobrança, havia sumido sem dar notícias. O reencontro repentino soou como um mau presságio. Maria hesitou, mas sabia que precisava encarar. Ana, fica no quarto com o Lucas, tá? Pediu, mantendo o tom suave para não assustar a irmã. Abriu a porta lentamente. Jorge sorriu com o velho cinismo simulando afeto. Olá, Maria. Quanta diferença!
Tá até mais crescida. O que o senhor deseja? Perguntou firme, bloqueando com o corpo a visão dos irmãos. Calma, sobrinha. Só vim conversar. Muito tempo longe dessa família, né? E eu com tantas saudades dos pequenos. Jorge mirou o interior modesto do apartamento, analisando com olhos frios cada detalhe. As paredes desenhadas, as panelas penduradas, a geladeira cansada. As palavras seguintes caíram como pedras. Vim falar sobre a situação de vocês. Soube que estão sem ninguém na família próxima, né? Achei que podia ajudar. Vai que algum juiz resolva perguntar se tem parente disponível. Eu, como tio legítimo, creio que posso cuidar deles melhor. Maria sentiu o sangue gelar. Sabia que Jorge nunca demonstrara afeto pelos irmãos. Tampouco preocupação genuína. Conhecia seus interesses rasteiros, herdados desde cedo. Era um homem movido por vantagens e oportunidades, nunca por amor. Procurou manter a calma. Nós estamos muito bem, obrigada. Não precisamos de ajuda. Mas será que você está mesmo dando conta, Maria? Rebateu Jorge, forçando uma voz de falsa preocupação. Ouvi boatos de problemas com aluguel. Sabe, criança tem direito a um lar estável. A cada insinuação, o tom de ameaça crescia velado. Jorge não estava ali por altruísmo. Maria sentiu o peso imenso da responsabilidade. Nada no mundo tiraria dela a guarda dos irmãos. O senhor pode ir agora. Qualquer coisa. Falo com o advogado do Conselho Tutelar. Arriscou sem nunca de fato ter tido um profissional à disposição. Jorge sorriu com desdém. Vamos ver então, garota. Mas você vai me ver mais vezes. Ele virou-se e saiu pelo corredor, o som de seus sapatos reverberando como prenúncio. Quando fechou a porta, Maria tentou disfarçar o terror. Forçou-se a sentar, pediu a Lucas que ligasse a TV para Ana e trancou-se no banheiro. Lá dentro, segurou o choro abafado. Sentia raiva, insegurança, mas acima de tudo, sentia medo de perder o que mais amava. Aquela noite, o sono não veio. Maria remoía. Como Jorge ficou sabendo sobre o aluguel? Teria alguém no prédio contando sobre suas dificuldades? Ou ele buscava pretextos para obter algum benefício, talvez até uma pensão destinada às crianças, caso ficassem sob tutela dele? No dia seguinte, Maria compartilhou parte da aflição com Dona Zezé, que reagiu com a sabedoria das avós. Gente assim não se alimenta só de dinheiro, filha, mas do medo dos outros. Não deixa ele pisar em cima do teu esforço. Procura ajuda de verdade na escola dos meninos, no CRAS. Talvez até alguém do prédio saiba orientar. Maria balançou a cabeça. Era mesmo hora de buscar aliados. Nesse mesmo dia, ao deixar Ana na escola, conversou com a assistente social, que sugeriu procurar o conselho tutelar para compor documentação, relatórios de rotina familiar e testemunhos que validassem sua posição de tutora, amorosa e capaz. Essa movimentação lhe deu uma dose renovada de coragem, mas também atiçou o desgaste emocional. As noites seguiam mal dormidas, alternadas por planos e alertas internos. Enquanto isso, Luiz Gustavo, à sua maneira, continuava atento à vida dos outros, especialmente de Maria. Voltava à confeitaria com a mesma frequência, acompanhando de longe suas expressões, os gestos rápidos e delicados, a preocupação escondida sob o sorriso controlado. Notou em algumas noites que os olhos de Maria estavam ainda mais cansados e que ela evitava conversar, recolhendo-se aos afazeres sem erguer o rosto. Certa noite, após o expediente, Pedro comentou: Maria parece diferente, né? Acho que está com algum problema. Ela nunca foi de faltar, mas ontem pediu para sair meia hora mais cedo. Luiz Gustavo ouviu discretamente. O impulso de intervir aumentou. Contudo, sentia a necessidade de respeitar a privacidade. Naquele dia, saiu do café e caminhou na chuva morna da calçada, sentindo-se atravessado por uma urgência. Ajudar Maria exigia empatia, mas também tato. Foi num desses dias que viu Maria, ao sair do metrô, sendo abordada pelo mesmo homem calvo que a visitara no apartamento. Observou à distância,
Percebeu a tensão na linguagem corporal dos dois. Maria afastava-se rápido. Jorge olhava de longe para os irmãos. Ao voltar para casa, Luiz Gustavo tomou uma decisão. Não ficaria mais só no papel de observador. Daria um passo além. Certa noite, na saída da confeitaria, Maria foi surpreendida por Luiz Gustavo na porta. Ele abordou de forma polida, mas determinada. Maria, me desculpa interromper, mas posso te acompanhar até em casa hoje? Ela hesitou surpresa. O que sabia sobre ele, afinal? Algumas gorjetas discretas, uma gentileza aqui e ali. Como confiar em um estranho? Notou, no entanto, algo sincero no olhar dele, o desejo de ajudar sem invadir. Caminharam juntos até a praça central do bairro, o silêncio confortável pontuado apenas pelo som dos carros distantes. Luiz Gustavo quebrou o gelo. Sei que não nos conhecemos bem. Já faz um tempo que vejo seu esforço, sua dedicação. Sei também como é difícil pedir ou aceitar ajuda quando a vida parece exigir força sem pausa. Maria olhou desconfiada, mas curiosamente menos defensiva do que pensara que seria. Não costumo aceitar favores, senhor. Eu entendo. Não estou aqui para te comprar nada, só para ouvir, respondeu Luiz Gustavo com honestidade. Pararam no portão do prédio de Maria. Ela, por fim, respirou fundo. Se realmente quer ouvir, minha vida nunca foi fácil. Cuido dos meus irmãos desde que meus pais morreram. Agora, um tio distante tenta tomar a guarda deles. Eu não sei mais no que confiar, ou em quem confiar. Só sei que preciso ser forte. A voz embargou, mas ela não permitiu que lágrimas rolassem. Só não me peça para aceitar caridade. Luiz Gustavo assentiu. O que você faz por seus irmãos não é caridade, é amor. E amor não é dívida. Prometo não tomar nenhuma decisão sem te consultar. Mas se quiser conversar, ou se precisar de apoio de um advogado, posso indicar alguém. Fica à vontade, tá bom? As palavras ficaram pairando. Pela primeira vez, Maria não se sentiu diminuída por ser ajudada. Eu vou pensar, respondeu, já mostrando uma fresta de confiança. Nesse instante, sentiram que algo diferente estava sendo selado. Não por obrigação, mas por uma rara identificação real. No dia seguinte, Maria passou a manhã na Defensoria Pública. Levou documentos, relatórios da escola, cartas da vizinhança mostrando seriedade no cuidado com os irmãos. Explicou toda a situação ao funcionário que, ao ver a papelada, foi claro. Sua situação é forte, Maria. Você demonstra responsabilidade, tem laudos da escola, comprovante de residência, nada sugere que seu tio tenha real interesse no bem-estar das crianças. Mas recomendamos assistência jurídica, porque esse tipo de caso nunca é simples. No caminho para casa, Maria se sentiu fortalecida, ainda que ferida pelo medo. Ao subir as escadas, encontrou um envelope novo no capacho. Dentro, um cartão. Não aceite ameaças. Estarei por perto se precisar. Luiz Gustavo. Não havia assinatura. O gesto, no entanto, lhe arrancou um primeiro sorriso em dias. Sentia-se menos sozinha. Não queria depender de ninguém, mas admitia. Alguém vigilante e bem-intencionado à espreita poderia ser a diferença entre resistir e sucumbir. Nos dias seguintes, Jorge passou a circular pelo prédio outras vezes. Tentou conversar com vizinhos, procurou informações na escola dos meninos, alimentando especulações. Sua presença se fez incômoda. O clima, opressor. Ao notar o movimento estranho, alguns vizinhos alertaram Maria. Ela iniciou uma corrente de proteção informal. Combinou que Ana nunca desceria sozinha, Lucas só sairia da escola acompanhado e ela se manteria informada sobre todos os passos do tio. Na mesma semana, Luiz Gustavo apareceu discretamente no café. Aproveitou quando Maria levou um pedido de café à sua mesa para entregar um papel dobrado. Isso é o contato de uma advogada de família. Ela é excelente. Conhece bem processos assim. Pode marcar à vontade, mencione meu nome. Ela vai te atender sem custos. Maria segurou o papel por um instante, tentando encontrar as palavras certas. Eu não quero ficar devendo nada. Luiz Gustavo sorriu.
vai dever apenas o direito de ser feliz, nada mais. No fim de semana, a família conseguiu pela primeira vez em semanas passar uma tarde juntos no Ibirapuera. Era um respiro. Piquenique simples, os irmãos correndo entre as árvores, Ana colecionando folhas de todas as formas, Lucas inventando aventuras sob os galhos. Maria deixou-se amolecer ao vento e à possibilidade de futuro. Durante o passeio, conversaram sobre coragem. Lucas, curioso, perguntou: "Você tem medo de alguma coisa, Maria?" Ela pensou um pouco. "Tenho, Lu. Tenho medo de não conseguir proteger quem eu amo. Mas coragem, às vezes, é tentar mesmo assim." As palavras ganhavam outro sentido, agora que a rede de apoio se formava em torno dela. Sentiu que, pela primeira vez, confiar não era sinal de fraqueza, mas de maturidade. De volta ao apartamento, os irmãos dormiam recolhidos entre risos e histórias. Maria sentou-se à janela. Observou as luzes distante e refletiu. A vida nunca lhe prometera facilidade, mas, com a passagem do tempo, percebia que poderia existir beleza no inesperado, até mesmo na generosidade de um estranho com nome conhecido apenas nas etiquetas de clientes. Naquela noite, adormeceu, tendo a certeza de que fazer parte do mundo não significava carregar tudo sozinha. Às vezes, acolher ajuda era também uma forma de amor. O céu sobre São Paulo pesava como um teto opressor nos dias que antecederam a audiência inicial da guarda. Para Maria, o tempo parecia correr em duas velocidades. Durante o dia, o relógio se arrastava sob o peso da responsabilidade. À noite, suas horas evaporavam entre noites mal dormidas e listas de providências a tomar. Toda a rotina ficou mais tensa e, ao mesmo tempo, mais preciosa. Cada café feito para os irmãos, cada risada entre os desenhos de Ana na parede, cada livro que Lucas relia como se buscasse neles respostas para as perguntas sem solução da vida, tudo agora tinha um significado quase ritualístico, a reafirmação do cuidado, do pertencimento, do afeto incondicional. No bairro, a movimentação estranha do tio Jorge ia se tornando mais explícita. Ele aparecia nos arredores da escola, fazia perguntas a funcionários, tentava acionar conselheiros tutelares. Os vizinhos começaram a se dividir em dois grupos. Um pequeno, solidário e discreto, que alertava Maria para quaisquer movimentações suspeitas, e outro, menos informado, mas sempre pronto a vender informações em troca de algum benefício. Algumas conversas maliciosas chegaram aos ouvidos das crianças, e Lucas, sentindo o clima pesado, passou a demonstrar ansiedade nas pequenas coisas. Ana, perceptiva em silêncio, procurava não dar trabalho, colando cada vez mais seus desenhos, agora de casas e corações, próximo à cama da irmã. Na confeitaria, Maria já não conseguia esconder o olhar distante, nem disfarçar o tremor das mãos em alguns momentos. Pedro, o gerente, notava as olheiras profundas que nenhuma base conseguia camuflar, e quando sobrava um tempo entre os pedidos, aquietava a cozinha apenas para lhe oferecer um copo d'água, um chocolate, um conselho murmurante. "E cuida, Maria, não esquece de respirar, viu? O mundo às vezes parece maior que a gente, mas também tem mãos estendidas onde menos se espera." Na noite de sexta-feira, Luiz Gustavo voltou à confeitaria. Usava um casaco escuro e trazia uma expressão ainda mais grave. Ao se despedir sem pressa, aproximou-se do balcão, dessa vez com um pedido direto e um convite. "Maria, marquei com a advogada para segunda. Ela vai te acompanhar em tudo", disse, entregando-lhe um cartão de visita. "E se puder, queria conversar um pouco com você depois do trabalho. Prometo não tomar muito do seu tempo." O convite não soava como pressão. Era quase um pedido de permissão para estar perto. Maria, enfrentando o mundo sozinha há tanto tempo, permitiu-se o risco do diálogo. Pensou que aprendia, com dificuldade, a partilhar pesares e esperanças.
Quando o expediente acabou e as luzes da confeitaria foram apagadas, caminharam juntos pelo centro, entre o resíduo das luzes de Natal e o movimento apressado do fim de semana. Luiz Gustavo, com um cuidado quase artesanal, escolheu perguntas que não carregassem peso excessivo. Queria entender melhor. O que você espera daqui para frente, Maria? Ela andava devagar, o som dos passos alternando-se ao de alguns carros noturnos. Demorou a responder. Eu quero paz. Eu tenho medo do amanhã, sabe? Desde que meus pais morreram, não houve um só dia em que não precise ficar atenta, pronta para lutar. Sinto que não tenho o direito de baixar a guarda. E se você tivesse esse direito? Ele insistiu. Ela parou, encarou o próprio reflexo numa vitrine. Talvez eu não soubesse o que fazer com isso. Viver, para mim, é cuidar do Lucas e da Ana. O resto é luxo. Os dois sorriram, entre tristeza e cumplicidade. Luiz Gustavo sentiu um impulso inédito de lhe oferecer algo mais do que ajuda prática. Percebeu, no tom da resposta, que Maria não negava apenas favores, mas o direito de ser cuidada sem culpa. Como alguém que nunca teve a quem recorrer, desconfiava do aconchego. Durante aquele passeio, permitiram-se pequenas confissões. Maria falou do medo de falhar com os irmãos, das noites em claro, da falta que sentia dos pais, não apenas pelo que faziam, mas por tudo que representavam, a esperança de abrigo afetivo. Luiz Gustavo, por sua vez, falou de sua mãe e do vazio das conquistas sem testemunhas queridas. Conversaram sobre sonhos antigos, planos que tiveram que enterrar para sobreviver e outros que ainda resistiam, mesmo no sigilo do cotidiano corrido. Ao se despedirem, Maria sentiu um nó de gratidão e fragilidade. Não era mais a jovem completamente só de algumas semanas atrás. Alguém agora partilhava de seus silêncios. A segunda-feira chegou com céu cinzento. Maria vestiu sua melhor roupa, uma camisa branca, calça social, que usava apenas em ocasiões formais e sapatos emprestados de uma vizinha. Levou todos os documentos, recados da escola, o desenho de Ana e um bilhete de Lucas pedindo para não deixar a gente ir embora, por favor. A advogada, doutora Cláudia, recebeu Maria com um sorriso profissional, mas caloroso. Fique tranquila, Maria. Nós vamos mostrar tudo o que precisa ser dito. O mais importante é o vínculo e o bem-estar das crianças. E você demonstrou isso em cada relato que trouxe. Durante a reunião, Maria falou tudo. Da ausência dos pais, do esforço diário, da suspeita sobre os reais interesses de Jorge, que nunca fizeram um gesto de afeto, nunca aparecera antes, mas agora, sabendo do auxílio social destinado às crianças, postulava tutoria repentina. Pode deixar que esclarecemos isso juridicamente, assegurou Cláudia. Na saída, Maria encontrou Luiz Gustavo à espera, sentado num banco da pequena praça em frente ao fórum. Trazia um café e 2 pães de queijo embrulhados. Hoje é dia de você ser cuidada, nem que seja por esses pequenos agrados, disse, com um sorriso contido. Maria aceitou. Dividiram sem pressa a comida enquanto conversavam sobre tudo, menos sobre medo. No dia seguinte, a cidade acordou com um burburinho inesperado. Um pequeno blog de bairro, especializado em histórias de superação, publicara uma matéria sensacionalista. Jovem batalhadora enfrenta disputa judicial contra parente por guarda de irmãos. Empresário paulista é apontado como possível aliado misterioso. A reportagem, apesar de não citar nomes, trazia detalhes fáceis de reconhecer, descrição da confeitaria, insinuações sobre uma benfeitoria anônima. Bastou para que vizinhos, conhecidos de escola, até clientes começassem a comentar. Pedro, ouvindo comentários no caixa da confeitaria, avisou Maria. Tem gente aqui perguntando da sua vida, Maria. Melhor se preparar. Essas coisas crescem rápido. O telefone fixo do apartamento tocou mais de uma vez naquele dia. Curiosos, jornalistas, gente querendo oferecer ajuda ou só buscar detalhes. Na escola, Lucas ouviu piadas veladas de colegas.
Ana, pela primeira vez, chegou em casa chorando, dizendo que sentira vergonha por causa dos rostos dos adultos estranhos na porta. As redes sociais do bairro se inflamaram com julgamentos e especulações. Para Maria, o que era para ser um processo de dor silenciosa, tornou-se uma exposição pública constrangedora. No intervalo de uma tarde particularmente difícil, Luiz Gustavo visitou Maria fora do expediente, levando um pote de sorvete e propondo uma pausa. Eu nunca quis te causar constrangimento, Maria. Se quiser, nem meu nome precisa aparecer em nada. O que importa é o bem-estar dos seus irmãos, não os boatos. Ela, atordoada, compartilhou o medo. Eles começaram a sofrer por minha causa, pelas fofocas. Tenho medo de piorar tudo tentando resolver. Luiz Gustavo respondeu com sinceridade. Você fez tudo certo, Maria. O erro é de quem julga sem conhecer. Foi ali, sobre a mesa bagunçada do pequeno apartamento, cercados por brinquedos deslocados e papéis da audiência, que Maria e Luiz Gustavo dividiram o primeiro momento genuíno de risada. Ana, na tentativa de animar todos, vestiu-se de super-heroína usando um cobertor vermelho e declarou alto. Ninguém mexe com a nossa família. A gente vai ganhar de todo mundo. Lucas aplaudiu. Maria, entre lágrimas e riso, percebeu que mesmo diante da exposição, o que mantinha a dignidade era não deixar que a definição dos outros os contaminasse. Sentiu-se, pela primeira vez, no comando de sua própria narrativa. A exposição seguiu sua dança cruel. De um lado, mensagens de apoio, do outro, suspeitas e olhares tortos na vizinhança. Doutora Cláudia orientou Maria a não responder a ninguém, a manter postura reservada e a tirar fotos dos irmãos em momentos de lazer, reforçando para o processo o ambiente saudável do lar. A defesa de Jorge, porém, tornou-se mais agressiva. Passou a alegar negligência, trouxe testemunhas duvidosas, inventou histórias sobre uma suposta vida desregrada de Maria. Tudo sem provas, mas o suficiente para pressionar psicologicamente. Na véspera da audiência definitiva, Maria se recolheu com os irmãos. Preparou um jantar simples, contou histórias, desenhou com Ana e pediu a Lucas para ajudar a escolher roupa para o julgamento. Como num rito de passagem, trocou abraços longos com os dois, prometendo que nada os separaria. Luiz Gustavo esteve presente durante todo o processo, silencioso, mas pronto para agir quando necessário. Percebia no olhar de Maria, nos gestos defensivos, a mulher capaz que jamais seria definida pela opinião alheia. Queria protegê-la, mas compreendia, agora mais do que nunca, que coragem era respeitar o tempo do outro. Numa noite chuvosa, conversaram no degrau da porta, longe dos olhares do bairro. Sabe, Maria, disse Luiz Gustavo, muitos acham que a vida é sobre vencer, mas às vezes é sobreviver com dignidade. Você me ensinou isso. Eu aprendi a viver cercado de paredes bonitas, mas é nas pessoas que encontrei sentido. Ela buscou nos olhos dele algo além da gratidão. Pela primeira vez, não foi defesa nem medo. Era só companhia, no tumulto. Eu nunca pedi para te conhecer, murmurou Maria. Mas às vezes, as melhores coisas acontecem quando a gente não pede. Em silêncio, apenas se olharam. O mundo, por minutos, estava em suspenso. Tempestade lá fora, mas dentro do pequeno bloco de luz em que estavam, havia apenas respiro e esperança. O grande dia amanheceu úmido, o ar pesado de expectativa. Maria quase não dormiu, repassando milhares de vezes as orientações da advogada, as palavras que usaria, as respostas que poderia dar. Lucas e Ana acordaram antes do alarme, sentindo no corpo o nervosismo mal disfarçado da irmã. O café da manhã foi estranho, intercalando sorrisos para aliviar a tensão e olhares longos, daqueles que querem prometer sem palavras que tudo ficará bem. A vizinha, Dona Lourdes, se ofereceu para levar as crianças à escola após a audiência. Lucas, crescendo diante das adversidades, prometeu para Maria: não precisa se preocupar comigo e com a Ana, tá? Eu cuido dela. A gente fica unido para sempre. Ana,
de lacinho azul, entregou à irmã um envelope com o único desenho que não colou na parede. 3 bonecos de mãos dadas, debaixo da chuva, entre árvores coloridas. Guarda na sua bolsa. Dá sorte, Maria. Ela sorriu, guardando o talismã. No caminho para o fórum, sentiu as pernas bambas, mas caminhava com a clareza de quem não podia falhar. Atrás de cada decisão simples, atravessar a rua, chamar o ônibus no ponto certo, apertar o passo, havia o peso existencial de manter a família unida. Chegando ao prédio do fórum, encontrou doutora Cláudia já a esperando, postura serena. Logo avistou Luiz Gustavo ao longe, de terno, mas sem aquela postura rígida de outrora. Ele acenou, respeitando seu tempo e espaço. Maria reconheceu o significado daquele gesto. Presença silenciosa, sem nunca sobrepor sua própria vontade ao protagonismo da luta dela. O prédio era frio, com mosaicos antigos nos muros, eco de vozes constantes e cheiro de papel velho. Maria viu outros rostos aflitos, mães com lágrimas contidas, pais ansiosos, avós determinados, e reconheceu neles a universalidade da luta pela família. Foram chamados para a sala de audiências às 10h14. Júlia, a juíza, trajando os rituais da função, mas com um olhar suavemente humano, abriu os trabalhos ouvindo primeiro doutora Cláudia. A advogada detalhou a rotina de Maria, a ausência de interesse real de Jorge antes das ações judiciais, o ambiente acolhedor dos irmãos, a dedicação visível da tutora. Jorge, ao lado de seu advogado, vestia um terno apertado e uma expressão enviesada de falsa bondade. Tentava parecer emocionalmente abalado, mas sua fala era carregada de frases treinadas. Eu só quero a felicidade das crianças. Sempre quis. Lamento não ter estado mais próximo, mas agora quero fazer a diferença. Eles precisam de uma família estruturada, um lar como o meu, não essa. Improvisação, lançou, referindo-se intencionalmente ao apartamento simples de Maria. A juíza lançou um olhar direto para Maria. Agora é sua vez. Pode falar, Maria. Ela se levantou, sentindo o peito apertado. O silêncio na sala era denso. Meritíssima, eu nunca pensei que teria que me defender por cuidar dos meus irmãos. Desde que perdi meus pais, minha única preocupação foi garantir a eles o que eu tive de melhor. Amor, respeito e um lar de verdade. Pode não ser uma casa grande, pode faltar muita coisa, mas sobram cuidado e cumplicidade. Eu erro, mas nunca porque não me importo. Eles são tudo que eu sou. Respirou fundo, sentindo a presença de todos os olhares sobre si. Eu sei que não posso oferecer muito além do meu esforço, mas sei ouvir, sei cuidar. Sei, acima de tudo, que eles nunca pediram nada além de alguém que lute por eles. De verdade, não para tirar vantagem ou ganhar dinheiro. Eu não consigo imaginar minha vida sem eles. Não sei o que seria da Ana, do Lucas, se ficassem longe. Acreditar que alguém pode amá-los tanto quanto eu é impossível, porque eles são parte de mim. Jorge tentou interromper, dizendo que coração não põe comida na mesa. Mas Maria, com a voz embargada, porém firme, prosseguiu. Eu ensino a Ana a desenhar porque minha mãe me ensinou a não desistir dos meus sonhos. Eu reviso a lição do Lucas porque sei como é difícil enfrentar o mundo sozinho. E quando me sinto cansada, peço força aos meus pais, onde quer que estejam. Não é por eu ser forte, é porque eu precisei aprender. E é por eles que venho todos os dias aqui, buscar ser melhor. Só peço para continuar, por eles, não por mim. O silêncio ficou ainda mais sólido. Alguns olhos marejaram. Eis que Luiz Gustavo, até então sentado ao fundo da sala, fez um movimento inesperado. Pediu a palavra como testemunha. O juiz hesitou, mas doutora Cláudia reforçou a solicitação. Senhor Luiz Gustavo. Curiosa, a juíza o reconheceu de processos antigos. Ele se levantou, tirou o terno e foi para o centro da sala. Postura serena. Meritíssima, não estou aqui em nome da Maria, mas porque vi, com meus próprios olhos, o que significa aquela família. Sou, antes de tudo, alguém que aprendeu a julgar pelas aparências.
A casa pequena, o bairro simples, as dificuldades, mas fui testemunha do contrário. Ali vi amor e dignidade. Vi uma garota que trabalha desde cedo, que nunca aceitou facilitar para si mesma quando poderia desfavorecer os outros, que cuida dos irmãos como a própria vida. Não somos parentes, nem amigos de infância. Sou só alguém que acredita que família não deveria ser definida por conta bancária, mas pelo esforço de proteger quem se ama. E, se o tribunal permitir, me coloco à disposição para garantir que, caso Maria precise de referências ou apoio institucional, estarei disponível para testemunhar sempre que necessário. A juíza anotou, ponderativa e tocada. O advogado de Jorge tentou desqualificar o testemunho, dizendo que Luiz Gustavo estava envolvido emocionalmente. Envolvido ou não, respondeu ele, tudo que disse é verdade e pode ser comprovado pelos colegas da escola, vizinhos, pelo próprio histórico da Maria. Naquele momento, Maria sentiu o impossível. Estava amparada sem ser subestimada. Luiz Gustavo não salvava. Ele atestava sua luta. A juíza pediu um intervalo de 20 minutos. Maria voltou à antessala quase sem conseguir respirar. Entre as palmas das mãos, o desenho de Ana, gesto de ternura e fé. Luiz Gustavo se aproximou, sentou ao lado, não falou nada por longos minutos. Depois, num tom contido, coragem não é ausência de medo, Maria. É fazer apesar dele. Ela sorriu cansada. Obrigada por acreditar em mim, sem tentar resolver tudo por mim. Os 20 minutos pareceram uma eternidade. Ao voltar à sala, todos estavam prontos para ouvir a sentença. A juíza firme. Não há dúvida do vínculo afetivo, dos esforços e do ambiente saudável criado pela Maria. Apesar das dificuldades materiais, fica evidente que, em sua residência, prevalecem respeito, proteção e afeto. A guarda dos irmãos permanece com Maria. O alívio explodiu no ar. Maria não conteve o choro, nem tentou disfarçar. A advogada sorriu. Luiz Gustavo segurou sua mão rapidamente, como quem compartilha o triunfo que é de todos. Jorge, derrotado, saiu silencioso, incapaz de encarar o próprio fracasso. Na saída do fórum, sob um céu finalmente claro após dias de chuva, Maria foi surpreendida por Lucas e Ana, trazidos por Dona Lourdes. Os dois correram, riso aberto, para os braços da irmã. Ela ajoelhou-se no pátio da entrada, abraçando-os tão forte que só faltava caber junto o próprio mundo inteiro. Luiz Gustavo, à distância, absorvia o cenário. Não era o herói, era agora parceiro real daquela luta, testemunha da reconstrução de uma família, por força do afeto, não da sorte ou do acaso. Você conseguiu, Maria, Lucas gritou. Eu não, Lu. Nós conseguimos, respondeu com a voz embargada. Ana mostrou mais um novo desenho à irmã. Família feliz para sempre, assinou. Depois do fórum, a pequena família voltou para casa abraçada. Maria fez o jantar preferido dos irmãos. Arroz, feijão fresquinho, ovo com gema mole, e celebraram entre risos e histórias, sem pressa. Luiz Gustavo apareceu à noite, trazendo doces da confeitaria. Sentaram-se os 4 no tapete, comendo brigadeiros, jogando conversa fora, deixando o tempo se diluir natural, como um domingo de infância. Pela primeira vez, Maria notou. O lar havia deixado de ser só um lugar onde moravam. Era agora memória e possibilidade, espaço de escolhas e de esperança real. Antes de ir, Luiz Gustavo se aproximou com discrição, mas com determinação no olhar. Não quero te oferecer mais nada que você não queira, Maria. Mas se um dia quiser dividir os dias bons, e não só os difíceis, espero que me procure. Não por dívida, por necessidade, mas porque escolhe. Ela hesitou, mas pela primeira vez, sem medo dos próprios sentimentos, sorriu livremente. Acho que precisamos de dias bons e não só de batalhas, Luiz. Quem sabe? Respondeu, deixando aberta a promessa.
Na janela do apartamento, antes de dormir, Maria contemplou a cidade. As luzes eram as mesmas de sempre, mas agora não havia só urgência, havia também um novo fôlego. Os irmãos dormiam de conchinha na cama, sonhando em cores. Ela finalmente sentiu, profundamente, que era possível recomeçar. Naquele instante, diante do horizonte da cidade que nunca dorme, Maria percebeu. Havia sobrevivido, e mais que isso, havia transformado sua dor em raiz, sua luta em vida e em futuro para todos que amava. O tempo parecia menos áspero na manhã seguinte ao tribunal. Pela primeira vez em meses, Maria acordou sem o coração disparado de preocupação. Não havia visita marcada, carta ameaçadora, nem sombras batendo à porta. Apenas a luz miúda entrando pelas frestas da cortina e o som dos irmãos dormindo no quarto ao lado, suspirando a inocência de quem ganhou, de volta, o direito de sonhar. No pequeno apartamento, a rotina lentamente voltava a se equilibrar, mas tudo tinha o frescor do recomeço. Maria acordou antes do despertador, preparou o leite morno para Ana, separou os livros de Lucas e, sem planejar, cantarolou baixinho a canção que a mãe costumava entoar nas manhãs mais difíceis. Recolheu, sorrindo, os desenhos do chão, organizou as panelas e, sentindo um desânimo finalmente desmanchar por dentro, percebeu como a paz também pode ser estranha a quem acostuma com a luta. O café da manhã foi demorado, recheado de pequenas novidades. Ana quis saber quanto tempo até a gente ser adulto e não precisar ir para a audiência nunca mais. Lucas leu para todos um trecho do livro preferido. Maria, agora com espaço interno para escutar e observar, viu como os traços dos irmãos amadureceram no último mês. Os risos mais soltos, a tranquilidade de saber que por ora não há perigo rondando a porta. Ainda havia contas, compromissos, mas as dificuldades assumiram um lugar menor na mesa. Maria começou, pela primeira vez, a fazer planos além da próxima semana. Imaginou economias comprometidas para um passeio mais longo, algo que fugisse do bairro. Pensou em cursos gratuitos, um vestibular futuro, uma forma de os irmãos também sonharem sem medo de perder de novo o que conquistaram. No domingo que se seguiu à audiência, o trio foi convidado por Dona Lourdes e os outros vizinhos mais próximos para um almoço comunitário no pátio do prédio. Alguém fez arroz de forno, outro pastel, uma vizinha antiga trouxe pudim, comida simples, abundante, compartilhada entre risadas e histórias de infância. Ali, Maria sentiu de novo o sabor da pertença, de ser vista e reconhecida não só pelas tragédias, mas por sua presença corajosa e inspiradora. O bairro já olhava para ela e para os irmãos com respeito, alguns com um interesse novo em ajudar. A padaria deixou um cesto de pães para eles uma vez por semana. Os professores de Ana e Lucas sugeriram reforço escolar e novas amizades começaram a se formar, menos atravessadas pela desconfiança e pelo falatório. Luiz Gustavo manteve sua delicada promessa. Não invadiu o espaço de Maria, mas tampouco desapareceu. Nos dias iniciais, deixou que ela centrasse a vida em casa, limitando-se a mensagens de incentivo, palavras gentis, gestos pequenos. Um livro para Lucas, lápis de cor para Ana e uma seleção de músicas antigas para ela. Maria se permitiu ouvir, tarde da noite, e por alguns minutos deixava de ser só a responsável. Era uma jovem mulher, com alma em construção, sensível à beleza das canções e ao brilho de possibilidades que agora aconteciam de verdade. Decorrido algum tempo, numa sexta-feira clara, Maria aceitou um convite, jantar com Luiz Gustavo em seu apartamento. Foi um encontro sem falsas formalidades. Ela chegou com um bolo simples de limão. Ele preparou uma massa com molho de tomate perfumado, como aprendera nos tempos em que cozinhava com a mãe. Sentaram-se na sacada, observando a silhueta dos prédios ao entardecer. Você já pensou em mudar, Maria? Sair daqui, estudar, talvez viver outra vida? Perguntou Luiz, curioso, entre goles de suco.
Ela, de olhos ainda atentos ao horizonte, respondeu honesta. Muitas vezes. Mas não podia escolher. Agora, talvez pela primeira vez, eu posso pensar nisso. Só não quero perder quem eu sou, nem perder o que tive que lutar tanto para construir. Se eu mudar, que seja junto deles. Que seja, de verdade, para somar, não para fugir. Ele sorriu, orgulhoso de sua coragem. Eu entendo. É difícil quando a gente só aprende a viver por resistência, não por vontade. Eu também queria de verdade uma vida com menos muros. Me sinto mais inteiro aqui, agora, conversando assim, do que em anos inteiros de festas grandes ou reuniões caras. Ambos compartilharam memórias suaves. Luiz falando de sua mãe, do medo de fracassar nas relações afetivas. Maria, das saudades dos pais e de como o simples bom dia dos irmãos na porta do banheiro era para ela sinal de que o amor pode sobreviver à pior tempestade. Na madrugada daquele encontro, despediu-se sem pressa. Luiz a acompanhou até o portão e ali, pela primeira vez, trocaram um abraço leve, daqueles que mais confortam do que impressionam. Maria sentiu, mais do que jamais sentira, que o futuro não precisava ser premeditado, nem garantido, apenas vivido com verdade e presença. Os meses passaram, pontuados pelos aniversários de Ana, com festinha dividida entre sala e cozinha, muitos balões e brigadeiros. O boletim acima da média de Lucas e a primeira matrícula de Maria em um curso noturno, ofertado pela prefeitura para jovens e adultos que retomavam os estudos. Na rotina readaptada, ela já não era só sobrevivente. Era também estudante de verdade, podando o medo de tentar e perder, desafiando o próprio destino aos poucos. Luiz Gustavo continuou sendo presença, agora mais frequente, mas ainda respeitando a naturalidade do envolvimento. Acompanhava Maria e os irmãos a passeios, eventos culturais gratuitos, bibliotecas e piqueniques. Aos poucos, todos perceberam que a felicidade não precisava de grandes feitos, mas da soma das pequenas alegrias. Numa tarde de domingo, no Parque Ibirapuera, sentados no gramado, Lucas brincava com outros meninos, Ana desenhava nuvens e Luiz comentou a Maria. Você já percebeu como as pessoas que mais lutam são as que têm os sorrisos mais bonitos? Acho que a gente demora para entender, mas as marcas do sofrimento também viram traços de beleza. Ela concordou. O mais difícil não foi lutar, foi aceitar que a felicidade também cabe na vida da gente, mesmo com tantas batalhas. Eu vi o mundo ruir, Luiz, mas aqui com eles sei que valeu cada lágrima. Não pelo prêmio, mas pelo presente de estar viva e de escolher amar de novo. Ele, impressionado com a honestidade da resposta, tomou coragem. Maria, você já pensou em chamar de lar outro lugar ou outra pessoa? O silêncio foi afetivo, preenchido pelo grito de Ana ao longe, pela vida que se renovava. Acho que lar não é lugar. É gente escolhida, laço tecidos nas dificuldades. Pode ser um apartamento simples, pode ser uma esquina de parque, pode ser um abraço. O que eu mais quero hoje é nunca mais deixar de escolher quem me faz bem. Luiz, risonho, propôs ali. Então vamos escolher juntos? Viver juntos mesmo? Uma família de verdade. Você, os meninos, eu... Da forma, no tempo que você quiser. Maria o olhou. Olhos marejados não mais de tristeza, mas de um contentamento tímido, desacostumado. Após breve hesitação, respondeu leve, mas decidida. Acho que sim. Tá na hora de viver os dias bons, não só sobreviver aos ruins. Aos poucos, as mudanças vieram sem estardalhaço. Luiz Gustavo não substituiu os pais dos irmãos, mas tornou-se presença segura. Fazia tarefas de casa, ajudava nos estudos, torcia nas partidas de futebol do Lucas. Ensinou Ana a pedalar sem rodinhas. Maria, sem a urgência das dívidas e pressões, passou a cuidar de si também. Ia ao médico, sonhava com viagens pequenas, cultivava amizades novas, até chorava de emoção sem culpa e permitia-se sorrir mais.
Em casa, os quadros antigos foram substituídos por fotos e arte dos irmãos. As paredes ganharam tapetes e prateleiras de livros. A família, aos poucos, virou referência no prédio. Todos aprenderam na convivência que afeto se constrói, mesmo entre pessoas antes de mundos opostos. O maior presente era, porém, invisível. Era a certeza crescida nos olhos de Maria e dos irmãos de que, qualquer que fosse a dificuldade, haveria cada vez mais rede de apoio, escolha e, com o tempo, renovada confiança no amanhã. O medo só não acabou. Transformou-se em aprendizado e em prudência, mas nunca mais foi maior que a esperança. Num pôr do sol especial, reunidos à mesa do apartamento, Maria olhou para Luiz Gustavo, Lucas e Ana. De mãos dadas, prometeram continuar caminhando juntos, não porque precisassem, mas porque escolheram. A janela aberta deixou que a luz dourada atravessasse o ambiente, deixando claro que dali em diante o lar não era feito de paredes, mas das pessoas que se adotavam a cada dia. E assim, a vida seguiu. Um dia de sol após outro, sonhos reconstruídos pouco a pouco e, acima de tudo, a compreensão madura de que as pequenas lutas e conquistas são muito mais valiosas do que qualquer expectativa de perfeição. Assim como Maria, Lucas, Ana e Luiz Gustavo descobriram que juntos podiam transformar a dor em força e a rotina em alegria, você também pode reescrever sua própria história, começando por aqui. Se você se emocionou, se inspirou ou sentiu, em algum momento, seu coração acelerar junto com o deles, inscreva-se agora no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e conte nos comentários quais são as pequenas grandes vitórias que tornam sua vida mais bonita. Sua voz e sua presença fazem toda a diferença para nós, porque todos merecem um lar, seja no sorriso, no abraço ou numa história contada. Até a próxima e nunca se esqueça, dias melhores começam com pequenos passos. Obrigado por caminhar conosco até aqui.